Bom, o Deltan, tu ficou famoso por causa do lance do PowerPoint. E foi tu também que tava aqui, que os caras pegaram tu falando com o Moro? Foi tu que saiu lá na Vaza Jato? Falando com ele? Foi eu que apareci naquelas matérias dos É. torcidas da Vaza Jato, sim. Então, aí tu ficou famoso por essas duas paradas aí. Assim, duas coisas. Tu foi processado pelo lance do PowerPoint e tudo mais, né? Sim. Aham. E a outra coisa, que eu já tinha perguntado pro Moro também da outra vez que ele veio, sobre essa proximidade entre o juiz e o... Qual que era a tua posição? Ministério Público. Tá. Procurador. Essa aproximação do juiz com o procurador, bom, parece que essa proximidade é comum, né? Igor, todo Mas advogado ela é bom, moral? todo advogado que é um advogado bom, ele vai despachar o seu caso perante o juiz. Ele vai lá, comparece na justiça, ele vai falar para o juiz sobre os fatos, as provas que ele tem, e ele vai pedir a aplicação de uma interpretação da lei específica para o seu caso. Isso é plenamente lícito, legítimo, legal, moral, devido e faz parte de uma atuação de ponta, com excelência. Todo mundo faz isso. Nós, como procuradores da República, fazíamos a mesma coisa. Só que a diferença entre um advogado e nós é que o advogado tem 2 casos perante o juiz. Nós tínhamos 1000 casos lá, mais de 1000 investigações tramitando perante a vara federal em que atuava o ex-juiz federal Sérgio Moro. E, em razão do volume de casos, a gente ligava muitas vezes, mandava uma mensagem, isso acontecia. Agora, sempre dentro dos limites da lei, buscando a justiça, a lei, a verdade, jamais. E a grande mentira do Intercept é que eles quiseram criar distorções para livrar condenações, derrubar condenações, quando, na verdade, ninguém alega que teve ali a condenação de um inocente. Ninguém alega que teve a condenação ou um conluio para condenar um inocente. Não. Eram condenadas as pessoas culpadas quando existiam amplas provas da sua culpa. E eles alegam que existiriam supostas conversas, supostas irregularidades. Ora, tudo que a gente faz é registrado nos autos das investigações e processos. Basta ir lá e olhar. Se tiver alguma coisa errada, tá lá. E alguma coisa foi anulada depois de anos dessa vaza-jato? Não, zero. O que mostra que, como disse um procurador de justiça de São Paulo, Edilson Mogedô, que essa vaza-jato foi a fofoca querendo bancar de escândalo. Ô, Igor, nunca me pagou uma janta. Pô, brincadeira, hein, Deltan? Não tem essa proximidade, não, viu? Na verdade é o seguinte, quem foi condenado na Operação Lava Jato ou pagou o suborno propina ou recebeu o suborno propina. Aí inventaram todo esse escândalo, mas como disse o Deltan, não tem ninguém que foi condenado, né? Falam dessas mensagens, nenhuma mensagem aponta fraude, um inocente condenado, não tem nada assim maquiavélico. Vamos aqui condenar o fulano X com base nisso. Não tem nada disso. É pura especulação e bobagem. Para quê? Para anular a condenação de gente que roubou. É basicamente isso. Fizeram lá todo um carnaval em cima disso, mas não tem nada ali. Tanto assim, se alguém me apontar um inocente que foi condenado a Lava Jato, alguém que foi declarado inocente, não vale essa historinha do Lula, não. Alguém que foi declarado inocente. Aí eu concordo com a pessoa, mas não teve nada disso. Vocês estão falando de amplas provas de todos esses caras aí. Por que, então, que vamos lá, a campanha do Bolsonaro não usa mais efusivamente essas provas aí? Porque eu converso com uma galera, assim, que é claramente, assim... Não sei nem se é pró-Lula, talvez seja, mas é definitivamente anti-Bolsonaro. E talvez até anti-Lava Jato, que jura de pé junto, e eu posso estar aqui o Reinaldo Azevedo, que jura de pé junto que não tem prova. O Lula, inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou que ele foi condenado... Qual foi o termo que ele usou? Ato indeterminado, ou sei lá o que, indeterminado. Ele nomeou os 3 diretores da Petrobras, que roubaram durante 10 anos a Petrobras. E quando ele é perguntado sobre isso, Igor, ele mente. Ele diz que quem nomeou foi o Conselho de Administração. Quem nomeou foi o Lula, só procurar os atos oficiais. Ele mente na cara dura, falando que foi inocentado, que não nomeou os diretores da Petrobras. Ele, inclusive, pelas histórias que a gente tem nos processos, nos relatos, ele insistiu na nomeação do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, que era o principal diretor envolvido nos crimes e desvios da Petrobras. O Conselho de Administração não queria aprovar o nome dele, ele insistiu, porque era um pedido de um dos partidos que depois foi alimentado por esse desvio de recursos. Documentado isso aí? Documentado nos autos. Tem lá
as provas são torrenciais e não foi inocentado. Né? E O esses Reinaldo atos fala de assim, nomeação... quase o Reinaldo falava que o PT era uma cleptocracia. Sim, sim. Há pouco tempo atrás. Mudou de opinião. Sabe quando que ele mudou de opinião? Após o impeachment da Dilma. Após o impeachment da Dilma, por questões políticas, ele começou a falar mal da Operação Lava Jato. Ele fala quase que diariamente, ô Moro, me mostra... E quando ele veio aqui, ele falou, inclusive, qual a página que tá lá as provas contra o Lula? Que ele falou que revisou e tudo mais e não viu. Bom, eu não sou formado em porra nenhuma. Igor? Fala pra ele assim, ó. Faz um favor, então, Reinaldo, liga lá pra Odebrecht, liga pra OAS, que são empreiteiras que constroem pontes e refinarias, e pede pra elas irem fazer uma reforminha lá no teu apartamento e instalar uma cozinha kitchens e ver se eles vão fazer isso. Fala pra ele fazer isso. Se forem fazer, aí eu retiro o que eu disse. Tá. Então tá aí, Reinaldo, ó. Pede lá. Vai ser... Veja o que elas vão fazer. Essas empreiteiras beneficiadas nos esquemas de corrupção e que foram lá fazer reforma. Como eu falei, 30 milhões de reais imputadas ou objeto de condenação em benefício direto para o Lula, segundo as provas das condenações e das acusações. Então, o fato de que o Supremo anulou tudo por uma questão formal não apaga a realidade, não apaga os fatos, não apaga as provas. E como você disse, eu fui processado por ter oferecido uma acusação formal contra o Lula. Fui processado por ele. Quem te processou? O próprio Lula. Tá. Ele entrou com uma ação de indenização pedindo R$1 milhão. E na primeira instância o juiz disse balela, o Deltan estava fazendo o trabalho dele. Na segunda instância, juízes técnicos e concursados disseram balela, Deltan estava fazendo o trabalho dele. Aí foi para a STJ, onde ministros colocados pelo Lula e pela Dilma, todos colocados pelo PT, reverteram contra todas as regras do processo. O STJ não podia fazer isso porque ele não podia, por as regras do tribunal, entrar para examinar fatos e provas. Além disso, tinha uma decisão do Supremo que era obrigatória e que dizia que esse tipo de ação não pode ser entrada contra o CPF do agente público, tem que ser entrada contra a União. Mas eles passaram por cima de tudo e me condenaram a pagar uma indenização que, com juros, com correção monetária, chegaria perto de R$200 mil. O dia que eu fiquei sabendo disso, Igor, eu fiquei assustado, fiquei com um sentimento de tristeza, de indignação com a injustiça, absoluta indignação com a injustiça. Eu estava em Londrina e estava diante de um pastor, o pastor disse, Deltan, olha para o problema, olha para Deus. Eu falei, olha para Deus, mas o problema está no meu colo, né? E grandes personagens da história, que são meus heróis de fé, eles sofreram ao longo da história. E aquela noite dessa condenação, fui dormir frustrado, chateado, fui dormir de joelhos, ajoelhado, orando a Deus, pedindo justiça. E se alguém me falasse o que ia acontecer nas horas seguintes, eu diria que era impossível. Eu acordei, peguei meu celular e tinha uma mensagem da minha esposa dizendo, amor, você sabe o que são esses Pix que entraram na nossa conta? Eu fui lá, olhei e falei, não sei quem são essas pessoas, deve ter sido algum engano, elas vão pedir o dinheiro de volta. Só que de repente, Igor, eram 20, 30, 50 Pix entrando na minha conta, 100 Pix, 200 Pix, 500 Pix num dia entrando na minha conta. Pra te ajudar a pagar. As pessoas passaram a procurar, sem eu pedir, o meu CPF na internet e a testar nos diferentes bancos para ver onde que eu usava o código de Pix e fazer depósito de 20, 50, 70 reais. E aquilo foi somando no mesmo dia, foi a 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais no mesmo dia. E eu fui a público dizer, pessoal, pode parar de depositar, já passou do valor da indenização e tudo que passar eu vou destinar para crianças que têm autismo ou crianças com câncer. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram a depositar num ato de protesto contra a injustiça, num ato de solidariedade, dizendo, Deltan, se você está lá na frente, lutando contra a corrupção, lutando pelas nossas causas, a gente está com você. Se você for ferido, a gente vai te proteger. E as pessoas seguiram depositando e foi a 350 mil, 400 mil, 500, meio milhão de reais, mais de 12 mil pessoas depositando em 36 horas. E eu tive que cancelar a minha chave Pix, porque não parava de entrar dinheiro na minha conta depois de 36 horas. Já teve esse problema, já, Igor? Não cancelava, não. Mas dá pra ajudar muita gente. Mas isso é diferente da conta na Suíça com $1.500.000. Entendi. Tem origem. É diferente do sítio reformado, que tem origem, OAS, Odebrecht. Essas coisas não acontecem. Você não acorda de manhã lá, surgiu uma cozinha na minha casa. Cozinha kitchens. O Odebrecht está reformando o sítio que eu frequento como dono. Essas coisas não acontecem por acaso, né? A não ser que as pessoas... A não ser que as pessoas queiram fazer as pessoas idiota, porque, na verdade, não tem explicação. E o problema, Igor, é que você não tem explicação. Você entrevistou o Lula aqui. Eu confesso que não assisti, tá? Eu vi uns trechos Foi só. curtinho, dá Mas pra o ver. que a gente vê sempre na época
é que qualquer pergunta objetiva não tem resposta. Por isso que nos debates, quando ele vai é perguntado sobre corrupção, ele se atrapalha. Ele não consegue responder. Porque ele é encurralado, porque ele não tem uma resposta objetiva. Resposta objetiva. Por que você nomeou os 3 diretores da Petrobras que foram responsáveis por 10 anos de saque à Petrobras? Não só para eles, mas para partidos e aliados políticos. Por que a Odebrecht reformou, a Odebrecht e a OAS reformaram o sítio de Atibaia que você usava como seu? Não tem resposta. Então, é só as pessoas fazerem essas perguntas e a falta de resposta leva à conclusão inevitável.